lindões, Croiser aqui, e no vídeo de hoje eu vou falar sobre a nova minissérie da Netflix, Clickbait, que estreou nessa quarta-feira, dia 25, e olha, ela surpreende bastante, tem uma premissa que é instigante, mas um final que poderia ser melhor, e a gente vai discutir de todos os detalhes no vídeo de hoje e o porquê que eu achei isso. Então saibam, esse vídeo vão ter spoilers e talvez seja um vídeo perfeito pra você que assistiu a série, gostou e saiu indignado, que nem aconteceu comigo. Mas antes, não esquece de se inscrever aqui no canal e clicar no sininho pra receber notificação pra quando tiver um vídeo novo, que eu sempre trago as novidades dos filmes e das séries aqui pra vocês o quanto antes vocês sabem. Bom, gente, essa série conta a história do Nick Brewer, em que certo dia ele foi sequestrado, mas surpreendeu muito a sua família quando apareceu um vídeo dele falando que ele era um cara que abusava de mulheres e que se o vídeo chegasse a 5 milhões ele iria morrer. E aí começa toda a investigação para descobrir onde que ele tá antes dele morrer. E essa história acaba se desenrolando muito mais. A primeira coisa que eu preciso falar sobre essa série é que, além de ter essa premissa que é super interessante, a gente tem duas atrizes que são maravilhosas, que é a Zoe Kazan, que interpreta a Pia, a irmã do Nick, e é ela que fez Ruby Sparks, que é um dos meus filmes favoritos, e também a Betty Gabriel, que é a Sophia, a esposa do Nick, e ela é a mesma atriz que fez Corra. Essa mulher é incrível, então pra mim a série já me ganhou por elas. Mas vamos falar sobre a premissa, sobre essa história. O piloto foi uma das melhores coisas que eu vi nos últimos tempos, porque é realmente um piloto que te instiga e é muito interessante a crescente dos fatos, do que vai acontecendo. Toda a questão do sequestro acontece muito rápido e também o desenrolar de algumas coisas. Eu gosto muito porque a série ela acaba escalonando de uma forma que a gente não imagina. E é interessante, principalmente porque ela vai te dando pequenas pistas que te fazem comprar aquela versão do que tá escrito nos cartazes. Mas ao mesmo tempo a gente tem personagens falando que não, que era impossível ele fazer algo assim, até a gente ter um contexto total do que tá acontecendo ali na série. Então assim, pra mim, os dois primeiros episódios foram realmente sensacionais, principalmente porque eram os dois episódios que contavam justamente esse momento do sequestro até o momento da morte dele. E pra mim, apesar de ter curtido uns episódios à frente, foi aí que começou a desandar um pouco a série, porque ela deixou de ser uma série de o que está acontecendo com o Nick realmente fez essas coisas, para ser uma série de quem é o assassino. Apesar deles ainda construírem a história do Nick e de como ele chegou até aquele momento, a série ela muda um pouquinho de forma por a gente ter um direcionamento diferente dessa questão, né? Não é mais onde está Nick e se ele realmente fez essas coisas, mas sim quem foi o assassino do Nick e continua se ele realmente fez essas coisas. Essa parte do se ele realmente fez essas coisas é o que acaba tornando a transição dessa premissa um pouquinho mais fácil, mas realmente a gente acaba tendo uma premissa inicial apresentada e depois a gente é direcionado para outra. E é muito interessante porque quando a gente tem esse primeiro contato dele segurando os cartazes no vídeo, me lembrou muito a premissa de algo que eu já assisti, que era realmente um jogo que ia rolando. Eu não vou lembrar exatamente o nome da obra que eu tô pensando que referencia isso que eu quero falar, mas tem essa premissa meio parecida com Jogos Mortais. O filme ou série do que eu me refiro era mais ou menos assim, a pessoa ela realmente tinha um tempo pra fazer as coisas, ou alguém morria, ou não necessariamente morria, mas destravava alguma coisa e ia pra próxima missão, mas sempre era sufocante a sensação. E aí eu acho que a minissérie ela teria sido muito mais interessante se fosse nesse sentido, da polícia de repente conseguir encontrar ele ou o caminhão antes dos 5 milhões e meio que continuar nessa premissa. Mas enfim, tudo bem, a série ela ainda continua te instigando, você continua querendo entender mais do mistério e é muito interessante porque ela acaba trazendo essa narrativa de perspectiva. Então cada episódio é focado em um personagem que fazia parte da vida do Nick e aí vai complementando algumas coisas que aconteceram até o momento em que ele foi sequestrado e consecutivamente ele morreu.
morreu. E não só, eu gosto muito de acompanhar como a relação da Pia e da Sophie acabou se transformando no meio de todo o processo. A gente vê que elas não se gostavam, principalmente a Pia, ela não gostava da Sophie de jeito nenhum, mas a gente vê que na dificuldade elas acabaram ajudando bastante. E o Nick até tinha falado, se acontecer algo comigo, você vai precisar cuidar da minha família, eles ainda vão ser sua família. E de fato a gente vê esse crescimento principalmente na Pia, porque quando a gente é levado pro episódio que é focado nela, a gente vê que ela é completamente caótica, e depois, com todo o mistério, a gente vê como ela vai se envolvendo e como a personagem vai amadurecendo ao longo do tempo, e isso reflete na relação que ela tem com a Sophie. Eu só queria que eles tivessem se aprofundado um pouco mais do porquê ela odiava tanto a Sophie, mas tudo bem, também não é nada que atrapalhe o andamento ou até mesmo o amadurecimento dessa relação, então foi algo que eu gostei de acompanhar. Teve uma coisa muito interessante também, é de como eles utilizam algumas questõezinhas que são faladas no início lá pro final. Então, por exemplo, a Pia e o Nick, eles falam em momentos diferentes da série que eles eram super conectados, e aí deixa entender que algo aconteceu e foi justamente o que fez eles terem um fortalecimento da relação deles. Isso depois é utilizado inclusive para a própria Pia saber que de fato não era o Nick que estava envolvido, mesmo sem ela ter muitas provas, acabou sendo o que motivava ela a continuar investigando independente da polícia. Também toda essa questão do catfish, além de ser a premissa principal da série, no final das contas, achei interessante eles reutilizarem também com o filho dele, no final realmente não ser catfish, ser um fator que a menina ali tinha um problema realmente, e ela não se sentia socialmente confortável para falar com as pessoas pessoalmente. Outra coisa que eu gostei também é como a série levanta a discussão sobre como as redes sociais elas podem ser nocivas, e complementa com a mídia, como eles acabam sendo bastante nocivos, principalmente com a família, né? Então tem algumas situações que é realmente de partir o coração, sabe? Quando eles reportam o corpo e no final era um boneco. A forma que a Pia fica é muito triste, assim, de realmente ver como as pessoas elas não estão pensando no que a família tá passando, e que mesmo que ele tivesse feito aquelas coisas com as mulheres, ainda assim as pessoas da família não têm culpa, sabe? Então é muito interessante como eles colocam uma lupa em uma situação que tem muita mídia, e como a mídia também começa a piorar a situação, inclusive de ficar ali na frente da casa e sendo bastante impertinente a ponto de invadir a casa para conseguir um furo. E como algumas tecnologias, mesmo que seja para ajudar de certa forma, como o aplicativo que o Vincent criou, acaba sendo um grande transtorno, tanto que nem essa cena que a gente vê a Pia vendo o corpo que era um boneco, no final das contas, o quanto acaba machucando ela realmente. E um adendo, é óbvio que a mídia ela vai reportar, principalmente em casos que tem tanta notoriedade, mas o que a série aponta realmente é como algumas situações acabam intensificando e piorando muito mais a situação para aquelas pessoas que estão passando por isso, e que acaba sendo muito nocivo para as pessoas que estão envolvidas, mas não necessariamente têm algum tipo de culpa. Outra questão que eu achei bastante interessante também que eles colocaram foi sobre os detetives da web. Isso me chamou muita atenção porque, eu não sei se vocês já assistiram, na Netflix tem um documentário que fala sobre o Hotel Cecil, que é um hotel de Los Angeles que é muito envolto de várias mortes, algumas misteriosas e mortes que foram muito conhecidas. E lá eles falavam especificamente sobre esses detetives da web. E aqui na série tem isso. Então eu gosto muito de como a série ela sempre coloca a tecnologia como algo que pode ajudar, mas que também pode prejudicar e muito. E aqui a gente tem os dois lados apresentados, mas também uma grande crítica e uma grande bandeira de atenção para as coisas que acontecem na internet, como por exemplo o catfishing, que leva a gente pro final da série. E é aí que, gente, o negócio complica sobre essa série. Primeiro que eu já tinha sentido que tinha mais episódios do que realmente precisava. Apesar de gostar muito dessa narrativa de perspectiva, eu acredito que alguns personagens eles poderiam ter dividido o episódio. E já outros personagens acabam perdendo sentido quando a gente tem a revelação de quem é o catfish, que é a Dawn. E aí ficou com uma sensação de algo muito mal construído, porque assim, a escolha óbvia para isso seria o Matt, principalmente porque o Matt ele vinha sempre se envolvendo, ele era um cara que era próximo da família,
tava em jantar ali com a família mesmo depois da morte do Nick. Ele parecia super nice guy demais, e sempre que as atletas estavam falando com alguém com relação a um suposto assédio que poderia ter acontecido, ele interrompia o atleta, via ele e parava de falar. Tudo bem, tinha a ver com o relacionamento que ele teve de fato com a estudante, mas principalmente porque o policial, se eu não me engano, no terceiro episódio ele fala no memorial que geralmente o assassino poderia aparecer. E ele tava lá, foi ele quem fez, inclusive, o memorial. Então ele seria a escolha óbvia. Tanto que eu tava no terceiro episódio já matutando que era ele, não imaginando que poderia ser uma situação de catfish, mas eu achava que o Matt poderia ter, sim, algum envolvimento. Já a Dawn, eu falo que não pareceu bem construído, porque eu sinto que a série ela poderia ter trazido algumas coisas com relação a ela. Por exemplo, em algum momento já ter falado que a personagem se sentia sozinha em uma conversa que ela teve com o Nick. E eu senti que na série eles quiseram trazer ela pra ser tipo uma escolha que não seria óbvia, mas é uma escolha que só não era óbvia porque realmente não houve essa construção, sabe? E por mais que o sequestro tenha sido feito por outra pessoa por causa do catfish, então tá conectado de alguma forma, mas a morte dele ter sido por causa do Edwards, no final das contas acabou levando algumas proporções que foram bem desnecessárias, como por exemplo querer matar o filho dele porque descobriu e tudo mais, sabe? Então realmente foi um episódio que eu não gostei da revelação, não achei que foi muito bem construído. E assim, independente da construção, tudo que acontece nesse último episódio foi algo que eu não gostei. Não sei se foi realmente porque eu tava com uma expectativa tão alta pela construção da série e aí o final foi tão assim fora da caixa pra mim, meio desconexo, que eu acho que foi por isso que eu não consegui curtir absolutamente nada desse último episódio. E aí voltando, né, quando a gente tem essas narrativas de perspectiva, alguns episódios deixam de fazer sentido, como por exemplo, um episódio inteiro dedicado ao affair com a Emma. Poderia ter ficado ali em algum momento, de repente com aquela mulher mesmo que já tinha revelado que não conhecia ele. Não ia precisar de toda a história, um episódio inteiro dedicado sobre a Emma, só pra chegar nessa conclusão e não ter absolutamente nada relacionado. Então, honestamente, no final das contas, era melhor que eles tivessem ido pra um caminho muito mais óbvio do que esse final. Eu realmente não gostei. E aí, né, fica a reflexão. Será que clickbait era uma licença poética pra falar justamente que você ia clicar na série pela premissa e no final das contas ir para um caminho completamente diferente e não tão satisfatório? Não sei se foi essa a intenção, mas pelo menos foi essa a sensação que eu tive quando eu cheguei nesse final. Então foi como eu falei no início do vídeo, era uma série que tinha uma premissa muito boa, um grande potencial de história, mas no final das contas com esse final foi um potencial desperdiçado. Foi uma série que eu gostei, mas o final não agradou. Lembrando que se trata de uma minissérie, então não teremos uma segunda temporada, a não ser que a Netflix queira tornar algo antológico, talvez para retratar situações com as redes sociais, e aí ser uma história diferente, um outro elenco, etc. Não sei exatamente o rumo que vai tomar, mas a princípio é uma minissérie, é só essa temporada, então não vai ter continuação. E eu quero saber agora de vocês, o que vocês acharam dessa série e o que vocês acharam do final? A revelação surpreendeu vocês? Vocês tiveram uma sensação diferente com a minha, uma sensação similar ou outra? Vamos discutir. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais, inclusive me segue lá, se inscreve no canal e clica no sininho para receber notificação para quando tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo. Tchau!